Se for para o PSOL. Bom dia, colegas, vereadores, vereadoras. Vários colegas que me antecederam trazem temas muito importantes para a cidade. E que nós estamos começando o ano, os colegas usaram aqui a metáfora do coração peludo. Alguns com coração peludo, mas está todo mundo com coração com sangue quente, no sentido de vontade de trabalhar, vontade de estar engajado, né, nos inúmeros espaços, e acho que isso é importante no Poder Legislativo, como em qualquer setor, né, ou área da vida da gente que a gente se envolva. Eu quero tratar a minha fala aqui usando esse grande expediente de duas questões e um tema que dialoga com a zeladoria da cidade. Vários colegas tratando desse tema, lembrando que nós estamos às vésperas da maior festa da nossa cidade, região, uma das maiores festas do estado do Rio Grande do Sul. Festa essa onde ocorreu a primeira transmissão a cores da TV aberta brasileira. Festa essa que faz pessoas dos diferentes estados do Brasil lembrar de Caxias. Para quem circula em outros estados, fala de Caxias, automaticamente as pessoas perguntam se é a terra da festa da uva ou se a terra da festa da uva é Caxias. Mas não só pela festa. A zeladoria, ela precisa, logicamente, se intensificar nesse tempo de festa, na medida que a situação é muito ruim. Eu acompanhei pelas redes sociais de uma pessoa que representa o atual governo, falando sobre a roçada em bairros centrais da nossa cidade. E eu entendo que são fundamentais, né? Ações de capina, de roçada. E vocês devem lembrar de um programa do governo que era Luz, Cor e Flor, né? Mas eu acho que o que melhor define esse programa, na atualidade, é sem luz, sem cor e sem flor, para falar da minha região, da região Planalto. Mas eu posso pegar o Cidade Nova, eu posso pegar o Mariane, eu posso pegar o Marianinha de Queiroz, eu posso pegar o São Ciro ou vários bairros da cidade de diferentes lugares. Porque temos problema de capina, temos problema na iluminação, temos problema na sinalização. E eu lembro de ter ouvido aqui, se vocês, lá em 2021, esse programa se apresentou, não deu certo. Depois, a intenção era de que esse programa ocorresse nas praças. Vocês lembram disso? De que o programa Luz, Cor e Flor ele seria, então, direcionado apenas às praças. Também não deu certo. E hoje nós temos uma situação muito difícil em grande parte dos bairros. E quero dizer aqui a posição minha e da minha bancada, nós entendemos que a Codeca é a solução. A Codeca não é o problema. Eu vejo muitas pessoas reclamando da Codeca. O problema é a gestão. É a falta de planejamento. É a falta de caminhão. É a falta de equipe. A Codeca é a solução. E nós defendemos uma Codeca forte, valorizada e pública. Porque nós temos uma situação, às vezes, dúbia, e que abrem precedentes problemáticos, na minha visão. Então, enfim, a gestão e pessoas que tinham como função coordenar o programa Luz, Cor e Flor, que foi um fracasso na sua primeira edição, foi um fracasso na segunda, além de fiscalizarem as ações de roçada e de capina nas regiões centrais da cidade, precisam circular os bairros. Eu sou um dos que critico um colega meu vereador que é pré-candidato a prefeito, porque acho que ele vai pouco, conhece pouco a cidade. Esse meu colega vereador não conhece muito, não vai muito para os bairros, mas acho que tem pessoas da atual gestão que também não vão, porque ficar só no quadrilátero Centro, Santa Catarina e Universitário é muito distante dos rebaldes da nossa cidade. Então fica esse recado. E eu acho
que, vereadora Tatiane Frisso, a senhora que é líder do governo, o prefeito Adiló é uma das pessoas que mais conhece a cidade. Falar com a Adiló sobre os problemas, por ter passado pela Codeca, por ter passado pela Secretaria de Obras, eu acho que o prefeito vai dormir com dor no coração em vários dias, por ver que algumas coisas não andam, que compõem a sua gestão. Então, eu acho que para ele é difícil. Eu quero crer, sabendo, e das vezes que eu converso com ele, do conhecimento. Então, enfim, eu passo a parte rapidamente para depois concluir um outro tema. Obrigada, vereador. Eu quero lhe dizer que eu concordo, né, em parte com a sua exposição. Acho que sim, a solução está na Codeca. Aqui a gente precisa dizer, não sabemos se foi proposital ou não, mas a renovação dos contratos e valores repassados à Codeca estavam congelados desde 2017. E isso, naturalmente, fez com que a companhia passasse por inúmeras dificuldades. E agora está se trabalhando para fazer a renovação dos contratos com valores adequados para que se possa contratar e dar suporte para as equipes, né, que a gente sabe que são reduzidas. Então, essa casa aprovou um projeto já também para melhorar a quantidade de caminhões, o que vai impactar diretamente na coleta, que sim, tem sido uma dificuldade, eu acredito que a gente vai melhorar nesse sentido, mas dizer que o Luz Cor e Flor fez sim ações importantes, inclusive no seu bairro, em praças, melhorando a sinalização de trânsito, nas praças, repintura de meio fio. Então, sim, não se conseguiu dar continuidade ao programa, também por questões climáticas, e isso é uma pena porque era um programa que veio com uma proposta essencial para o município, e eu concordo com o senhor, a gente precisa melhorar a zeladoria da cidade. Mas existem outros projetos grandes e macros que foram contemplados que até então não vinham sendo, né? Então, sim, temos essa dificuldade com zeladoria, tenho a plena convicção de que vai melhorar quando se fizer mais aportes para a Codeca dar conta disso, e acho que o caminho é esse, fortalecer a companhia para que a gente tenha, de fato, uma zeladoria mais adequada na cidade. Obrigado, vereadora Tatiane. A nossa relação é republicana, de oposição e situação, a gente traz as coisas, eu não tenho problema algum de conversar, sempre que sou chamado, converso, acho que o nosso bem comum é a cidade, mas essas coisas precisam melhorar. Quando a senhora se referiu na edição do Luz Cor e Flor no Planalto, ela não foi concluída. Isso foi lá em 2021, né? E nós temos pedidos, alguns deles, até agora, temos cobrado, tenho falado com os secretários, esperamos que se resolva esse problema para que a nossa cidade fique bonita. Eu sou um defensor da Festa da Uva, votei favorável ao aporte, mas justamente para nós rebatermos algumas críticas equivocadas, na minha visão, é de que a cidade precisa estar bonita nos bairros e o ano inteiro, com a devida vênia, por ser uma cidade muito grande. Mas, enfim, vamos juntos. E eu quero concluir a minha fala destacando uma coisa que eu valorizo muito na política. Eu acho que essa tribuna aqui, né, na Câmara, fisicamente, onde ela se localiza, no antigo prédio da Prefeitura, na Galeria JC, no Mútuo Socorro, em todos os lugares, a tribuna da Câmara de Caxias do Sul foi um espaço fundamental e histórico para muitas decisões que repercutiram na nossa cidade, no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. E hoje eu quero trazer um fato que me deixou muito feliz, que foi uma notícia que eu li nas redes sociais do ex-vereador, ex-prefeito, ex-deputado federal, prefeito José Ivo Sartori. E eu acho que a política e a diferença de pessoas e políticos, figuras públicas, que são egocêntricos, narcisistas e passageiros, para grandes homens e grandes mulheres, vereador Felipe Gemmelmayer, é a capacidade da construção coletiva. E quando eu vejo a colocação, né, as colocações do prefeito José Ivo Sartori, que teria possivelmente uma preferência eleitoral na eleição de 2024, certamente, todos nós sabemos, e o desprendimento de um homem público, que coloca o interesse comum do seu partido de algo que para nós, vereador Felipe, é tão importante, que é a transição geracional. Nós falamos nessa casa a importância que novos homens públicos e novas mulheres públicas possam assumir funções. Então aqui, como vereador da bancada do PT
que foi oposição ao prefeito Sartori. Perdemos a eleição de 2004, a nossa candidata à época era Marisa Fórmulo, né, na sucessão do prefeito Sartori ganhou. Fomos oposição no governo do Estado, mas temos responsabilidade e quero reconhecer aqui o ato de grandeza desse homem público que fez história na Prefeitura de Caxias do Sul e tem aqui desse cidadão caxiense, historiador, professor e estou vereador, o meu reconhecimento por esse ato de grandeza, galhardia e que valoriza a transição geracional do MDB e da política da nossa cidade. Transmita os meus parabéns ao prefeito Sartori. Obrigado, presidente Marisol.